E aí pessoal, aqui é a Esther, motion designer e diretora criativa, e no tutorial de hoje eu vou te ensinar como fazer uma animação de texto 3D criando um fake extrude dentro do After Effects. Já aproveita e deixa aquele like pra gente, se inscreve aqui no canal caso você não tenha se inscrito ainda, pra ficar por dentro de qualquer novidade que surgir por aqui. Bora pro After! Vou começar criando uma comp 1920 por 1080 e vou chamar ela de texto anima, pode ser de 5 segundos mesmo. Vou criar aqui o meu texto escrito let's go então. Vou ajustar o texto para ficar centralizado. Vou trazer ele para o centro da tela aqui. E vou aumentar o tamanho dele para ficar grandão assim mais ou menos. Ajustar o espaçamento aqui. Levo ele para o centro. E aí eu vou ajustar a fonte dele. Vai ser essa DL aqui. O espaçamento para mim tá bom, só que o goal vai ser maior. Vou ajustar aqui embaixo, ajustar o tamanho, mais ou menos assim tá bacana. Centralizo de novo, tá enorme a fonte. Vou diminuir aqui no scale do texto mesmo. Temos aí o let's go na tela. Agora a gente vai criar um shape a partir desse texto que a gente criou aqui. Então eu crio o shape, posso deletar o texto que eu criei anteriormente, a camada de texto, vou deixar só a camada do shape que eu acabei de criar, e o que eu vou fazer em seguida é separar letra por letra. É um processo meio chato, mas se liguem, eu vou duplicar pela quantidade de letras que eu tenho na minha tela, né? Então tem 1, 2, 3, 4, o elemento conta também, né? 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou duplicar mais 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volto na primeira camada, dou o U para abrir. A primeira letra vai ser o L, então eu vou deletar as outras letras. Vou deixar só o L aqui e vou renomear a camada para L. Na segunda camada eu vou fazer a mesma coisa, já vou renomear aqui e vou ir deletando as outras camadas desse grupo aqui de contents que eu tenho, né? Então eu deleto o L e todas as outras. Seleciono e deleto, deixo só o E. Na terceira a mesma coisa, que vai ser o T, e vou fazendo todo esse processo até eu separar todas as letras. Aqui vai ser o T, né? Então o L e o E eu deleto e os outros elementos também em letras. Feito esse processo, eu tenho agora todas as letras aqui e elementos do texto, né? Acentos separados, todos cada um em uma camada diferente. Seleciono todas essas camadas e agora eu vou duplicar uma por uma. Eu vou duplicar o L, o E, o T, o acento, o S, o G, o O e o acento. E vou trocar a cor aqui dessas camadas, das camadas 2, para facilitar minha vida e deixar separadinho. E agora eu vou trancar essas camadas de cima, né? As camadas de cor salmão aqui. Vou selecionar todos os dois que eu dupliquei e vou trancar. Vou na camada do L, da primeira letra. Vou abrir ela aqui e vou começar adicionando um repeater. Nesse repeater eu vou colocar 35 cópias. Vou zerar aqui o position dele e vou colocar 2,2. Já vou aproveitar e vou mudar a cor aqui de todas essas camadas para facilitar minha vida na hora que eu for colocar o repeater lá. Então eu venho e seleciono aqui a mesma cor que eu adicionei no L. Em seguida, eu abro o repeater que eu adicionei no L, copio ele e vou colar nas outras camadas em amarelo. Assim todas as letras que eu estou criando vão ficar com esse extrude. Deixa eu só tirar o background, assim vocês conseguem visualizar. Maravilha! Então, a gente adicionou extrude nessas camadas com o repeater, né? Que é uma maneira de você criar essa sensação aí de extrude no texto sem ter que transformar ele em 3D e adicionar um extrude de fato, porque é um pouco pesado, né? E isso evita que você adicione elementos que vão pesar a sua composição. E pro tipo de animação que a gente vai fazer, essa técnica de usar o repeater já resolve bastante pra gente. Então, beleza, a gente adicionou agora o repeater em todas as letras em amarelo, né? Que são as camadas que estão por baixo do texto em branco, que a gente duplicou. E agora o que a gente vai fazer é parentear as camadas em amarelo nas camadas salmão ali correspondentes às letras, né? Então, tô parenteando a exclamação 1 na exclamação 2, o O01, né, no 02, que eu dupliquei, o G no G2, o S no S2. Feito isso, agora eu vou tirar o lock das camadas salmão e vou, por enquanto, dar um lock nas camadas em amarelo, nas primeiras camadas das letras.
Para facilitar também aqui a animação que a gente vai fazer agora, eu vou dar um Shy Guy em todas as camadas amarelas, vou trancar elas e vou sumir com elas. Opa, que faltou a L aqui. Tranco e faço ela sumir. Para facilitar aqui agora a animação que a gente vai fazer. Que é um position simples, né? Eu vou abrir o meu Proportional Grid para me ajudar nessa parte da animação. E eu vou marcar um position em todas essas letras. Vou andar 1, 2. Vou puxar essa letra na diagonal para baixo um pouco assim. Até chegar mais ou menos aqui no limite dessas duas linhas aqui, desse encontro de linhas do grid. Vou ajustar aqui o position. Mando mais 1, 2. E vou copiar o primeiro keyframe que eu marquei e colar para as letras voltarem para a posição inicial. Seleciono os segundo e o terceiro keyframe de cada camada. Dou um easy. Vou no gráfico e eu vou animar dessa maneira. Na primeira curva, deixando o primeiro keyframe aqui linear, né? Puxando em 100%. E esses outros dois aqui eu vou animar como sempre. Deixando mais ou menos assim, 76 de um lado e 80 de outro. Aí a gente vai ter esse resultado por enquanto. Agora a gente vai animar o extrude dos textos. Eu posso desligar aqui o Proportional Grid, não vou usar mais por enquanto. Vou dar um lock nessas camadas aqui e fazer elas sumirem com o Shy Guy. Vou abrir aqui as camadas que eu tenho para visualização e vou trazer de volta as camadas em amarelo para eu conseguir animar agora. Tiro o lock delas, uma por uma, trabalho meio chatinho, mas é assim mesmo. Agora eu seleciono todas elas, tiro o Shy Guy e escondo as camadas que eu não vou usar. Abro o repeater em todas as camadas, meio chatão mesmo assim, porque a gente tem que abrir todos, né? Infelizmente, não dá certo se a gente só copiar e colar a animação do repeater, apesar de que deveria dar. Como eu já tenho um repeater adicionado, já não vai funcionar se eu só copiar e colar o repeater, eu teria que apagar de todos. Então eu venho no L, marco um keyframe, marco em todas as camadas, um keyframe em copies. Agora eu já posso visualizá-las assim, melhor. Só faltou aqui o keyframe no E. Pronto, todos marcados. Ando 20 frames e coloco o repeater em 10. Porque eu ainda quero que na hora que ele diminuir o tamanho, tenha uma sombra projetada ali, tenha uma profundidade ainda assim. Botei 10 ali e vou copiando e colando para todos. Agora eu volto, ando mais 20 frames e vou copiando e colando de novo o primeiro keyframe. Feito esse processo, eu vou puxar e animar o gráfico da mesma maneira que eu fiz com o position do texto. Dou F9 nos dois últimos keyframes, deixo o primeiro linear, abro o gráfico e vou puxar eles igual eu fiz na animação do position. Agora, se a gente abrir, a gente vai ter isso aqui. Temos essa animação. E agora, para a gente deixar a animação em escadinha, eu tiro o Shy Guy das camadas que eu tinha ocultado. Vou tirar o cadeado de todas elas. E agora eu vou dar um espaçamento entre as camadas, começando aqui sempre com o L em primeiro, né? Então eu dou um frame de distância entre cada letra. Vou fazendo isso até eu completar a minha escadinha. Até eu dar o espaçamento em todas as letras. Feito isso, a gente tem esse efeito aqui. Mas eu não quero que as camadas surjam do nada. Então eu dei esse espaçamento. Eu seleciono todas e puxo elas para estarem na tela desde o início da animação. Desde o início do vídeo. E aí é opcional de vocês fazerem esse extrude mais alongado ou menos. Isso vocês podem setar na hora de adicionar o repeater. Lá no número de cópias, né? Eu deixei em 35, mas vocês podem testar com 40, 50 e ver
quantas cópias vocês acham que fica mais bacana aí na animação de vocês. Eu vou seguir dessa maneira mesmo. Feito isso, eu vou deixar essa minha composição com 2 segundos e 10 frames de duração. Lembrando que a minha composição tem 30 frames por segundo, né? Então, eu vou deixar com 2 e 10 aqui. E vou cropar ela para ficar com essa duração. Vou pegar essa composição que eu criei do texto anima e vou pré-compor ela. E vou chamar essa daqui de anima main. Vou colocá-la aqui na parte das comps. E nessa comp aqui do texto eu vou diminuir o tamanho dela. Ela tá 1920 por 1080, eu vou deixá-la com 1080, que é um espaço suficiente para a animação do texto rolar aqui e eu não ficar com uma comp gigante. Já aqui ela vai ficar maior mesmo. Eu venho aqui na nova comp que eu criei, né, onde a nossa composição aqui dos textos animados está inserida agora, e vou diminuir um pouquinho a escala dele, vou deixar mais ou menos assim, nesse tamanho. Vou ajustar aqui esse texto de acordo com o meu proportional grid, porque por conta do sombreado ele acaba não ficando tão centralizado, então eu vou ajustar meio no olhômetro aqui mesmo. Ajustei, deixando ele mais ou menos centralizado. E agora a gente vai começar de fato a brincadeira e adicionar outros elementos que vão reforçar essa animação e dar mais dinâmica para a animação de texto que a gente acabou de fazer. Primeiro eu vou começar adicionando um background, vou adicionar um sólido, eu vou chamar de BG, coloco por baixo do texto e vou adicionar um gradient ramp. E vou usar essas duas cores aqui, esse azul e esse verde. Então eu venho e seleciono aqui o azul e o verde e vou ajustar a posição do gradiente de uma maneira que me deixe satisfeita, que eu acho que tá bacana. Vou ajustando. Pra mim essa cor tá legal, esse gradiente tá bacana assim. Vou trancar o meu background e agora eu vou criar o grid que vai ficar por trás do nosso texto animado. Vou criar uma nova composição então, 1920 por 1080. Vou chamar de grid. Vou deixar aqui com essa duração mesmo, porque vocês vão entender já já que eles vão virar um loop integrado entre si. Então eu vou deixar com essa duração mesmo de 2 segundos e 11 frames, que é inclusive a mesma duração da composição do meu texto animado. Vou jogar aqui nas pré-comps. Agora eu vou criar um sólido novamente. Vou adicionar o grid. Vou deixar a espessura de 2 no border. E vou ajustar aqui para ele ficar quadradinho assim. Eu vou animar esse grid agora e para isso eu vou trocar o size from corner point para width slider. Aí a gente consegue manipular o tamanho do grid com esse slidezinho aqui. Então inicialmente ele vai estar maior assim no primeiro keyframe. Já vou marcar um keyframe aqui no widget. Vou andar 20 frames e vou diminuir o tamanho do grid, deixar assim. Ando mais 20 frames, copio o primeiro keyframe e colo. Vou dar easy nos 2 últimos keyframes, deixando o primeiro linear. Abro o gráfico e vou animar da mesma maneira que eu animei os textos anteriormente. Deixando aqui entre o primeiro e o segundo em 100% e entre o segundo e o terceiro, de um lado mais ou menos aí 69 e do outro 79. E aí a gente tem essa animação aqui. Agora a gente volta aqui na nossa comp AnimaMain, na nossa comp principal, e puxa o grid para trás do texto. E aí a gente se der play, o grid está interagindo ali com a animação do texto. Feito isso, agora eu vou seguir aqui e vou fazer uma máscara em volta desse grid que a gente criou. Vou limitar ele à área central aqui da comp com o texto. Seleciono a camada do grid, seleciono o Rectangle Tool e venho fazendo aqui uma máscara. Eu vou até habilitar aqui a minha Proportional Grid para eu saber mais ou menos aonde demarcar. Ser mais ou menos aqui mesmo. É isso. Vou ajustando. E eu vou adicionar um feather na máscara para dar uma suavizada nas bordas dela. Para ficar assim, com esse fade, né? Nas bordinhas. Posso desligar o Proportional Grid. E aí a gente tem esse resultado. A gente já tem uma composição nascendo aí. Agora a gente vai adicionar os splashes
que tem na animação que eu criei pra gente fazer esse tutorial. Para isso, a gente vem aqui no Shape, né? No Shape de Ellipse Tool. Ativa aqui o Stroke, desliga o fio. E vai criar um Shape Layer com Stroke. Vou renomear para Splash 01. Mudar a cor aqui. E vou diminuir um pouco o tamanho dele. E vou posicionar mais ou menos onde eu quero que esse splash apareça. Inicialmente ele vai ser uma coisa mais centralizada assim com a comp, né? Eu vou deixar ele mais ou menos aqui com esse tamanho. E aí a gente agora vai animar ele. Para animar, eu vou animar o size. Marco um keyframe no size. Aqui no Stroke Widget eu vou deixar o primeiro keyframe em 150 e o size em 0. Vou andar 20 frames. Aqui volta para 750. No size, e o Stroke Widget vai para 0. Dou easy nos 2 últimos keyframes, abro o gráfico e puxo para 100% a curva. E aí vai muito de você observar e ver se esse tamanho tá bacana para você ou não. Eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho aqui o tamanho final dele, então eu vou aumentar no size até mais ou menos aí 930, vou deixar 930. Beleza, pra mim tá bom assim agora. Aí agora eu duplico esse splash, abro aqui as propriedades dele e vou diminuir o size da animação final. Lembrem de marcar esse segundo keyframe aqui. Vou diminuir ele mais ou menos aí até 530 e vou puxar ele mais lateral pra cá, assim. Dá pra diminuir até um pouquinho mais. Deixar ele mais ou menos aí em 440. Também dá um offset aqui entre essas duas camadas, né? Então essa animação do Splash 2 vai começar um pouco depois. Dá aí 5 frames de distância, não, um pouco menos. 1, 2, 3, tá bom. Acho que dá pra posicionar um pouco melhor esse segundo Splash. Puxar ele um pouco mais pra cá, assim. E eu vou dar um pouco mais de offset pra ele começar um pouquinho mais atrasado com relação ao Splash 1. Então eu dei 5 frames aqui de offset. Aí já tá melhor. Bom, pra mim tá bacana, só que o Splash vai ficar por trás do texto. Feito o nosso Splash, então, agora eu vou criar um stroke animado que vai passar aqui embaixo da tela durante a nossa animação. Então eu venho aqui na Pen Tool, vou colocar 3 de espessura inicialmente e vou desenhar aqui um stroke simples. Clico uma vez, clico outra vez, renomeio para Line 01 e vou centralizar aqui com a composição. Beleza. Vou deixar aqui as pontas arredondadas, vou aumentar esse stroke aqui para 5 e vou adicionar um Trim Paths. A gente vai animar então o Trim Paths, abro aqui as propriedades, marco um keyframe no End, 0, ando 20 frames, coloco em 100% e marco um keyframe no Start, ando mais 20 frames e coloco esse Start em 100%. Vou puxar esses 2 keyframes do Start para o início, para deixar o timing correspondente ao End também, né? Start e o End no mesmo timing. Seleciono todos os keyframes do Easy, abro o gráfico e vou animar aqui puxando ambas as handles. Aí a primeira em 70% e a segunda mais ou menos aí em 70% também. Aí agora eu vou dar um offset entre o Start e o End, onde o End vai começar primeiro. Então eu espero a animação do End terminar e coloco aqui os strokes do Start para puxarem essa linha e recolher ela. Aí a gente tem isso aqui. Calma que ainda a gente vai ajustar o timing, né? E é onde elas estão aparecendo. Fiz isso, aí eu duplico essa line. Vou puxar aqui mais ou menos em um momento onde eu consiga ver. Vou aumentar a espessura desse stroke para 10, botar 15 e vou abrir as 2 camadas, dando no teclado para conseguir visualizar a animação. E eu vou diminuir o espaçamento aqui desses keyframes animados dessa line 02. Acho que eu diminui muito, vou deixar esse espaçamento mais ou menos assim, em 25 frames no total. Vou puxar mais centralizado aqui para ver como fica. Ainda tá muito rápido. Vou aumentar aqui o espaçamento
da line 1 animada. Vou puxar esses keyframes do start um pouco mais pra frente, pra encaixar aqui essa animação da line 02, mais ou menos aqui. Vamos ver. Vou fazer diferente, vou puxar o start da line 2 assim pra finalizar ela um pouco antes. Vou puxar essa daqui também e vou posicionar ela mais ou menos aqui pra ver como fica. É isso que eu tô procurando. Esse é o resultado que eu queria. Aí aqui a gente pode cortar essa camada e cortar aqui também. Cortar as duas. Aí temos aí a line 1 e a line 2 posicionadas aqui. Aí se a gente quiser, a gente pode pré-compor essa line. Ctrl Shift C. E colocar a line animada pra gente ter uma camada única para essa animação, né? Aí eu abro aqui a composição que eu acabei de criar a partir dessa animação. Vou centralizar ela na composição. Puxo aqui pro centro. Vocês veem que o tamanho dela é pequeno, né? Então eu posso também diminuir aqui o tamanho da minha composição. Deixa aqui em 600 por 200. Tá de boa? Vou fechar aqui a line e o grid, que eu não preciso por enquanto, nem o texto animado, mas só ajustar o tempo dessa composição aqui, que também pode terminar aqui, né, com 1 segundo e 10. Fecho aqui. E aí a gente só posiciona essa animação onde a gente achar melhor. E em que tempo a gente achar melhor também, né? Eu, por exemplo, vou posicionar nesse momento aqui. Vou puxá-la para baixo aqui. Vou duplicar. Vou dar um offset aí de 5 frames. E vou puxá-la para cima. Aí a gente vai ter isso aqui. Acho que aqui o offset pode ser maior. Dá 15 frames de offset. Começar essa primeira line também um pouquinho depois. Vou puxar um pouco mais, ambas, para começarem um pouco depois. Aqui estão 4 frames da primeira e essa segunda aqui tá em 19 frames. Vou deixar em 20, só para ficar certinho. Tá ficando bem bacana já tá dando um dinamismo, né, com esses elementos que a gente tá aplicando. Só vou dar uma ajustada aqui no tamanho do Splash 1, porque ele tá me incomodando um pouco, pegando nessa line aqui. Então eu vou vir aqui, abrir a camada dele. E aqui, no segundo keyframe do size, eu vou diminuir ele um pouco assim. Já fica ok pra mim, já não pega mais na line ali no final, né? Só vou reposicionar essa segunda line animada um pouquinho mais pra cima. E pronto. E agora a gente vai criar uma outra animação a partir dessa animação, dessa linha de stroke animado que a gente acabou de fazer com o Train Paths. Então eu vou vir aqui nessa composição da line animada, vou na line 01, vou dar um Ctrl C, copiar, trazer pra minha composição principal. Só esse stroke com um efeito já. Aí ele tá com o Train Paths aplicado, né? Tá rolando isso daqui. E aí eu vou reposicionar ele em alguns lugares aqui onde eu quero que esses strokes apareçam, tipo uma explosãozinha na tela. Então, começando com esse daqui, eu vou aumentar a espessura do stroke. Vou deixar em 8, 10. Vou deixar ele aqui mesmo. E também vou diminuir o espaçamento aqui entre esses keyframes para dar uma ajustada na animação e ela ficar com uma duração menor. Vou puxar aqui o Start mais pra cá, selecionar todos os keyframes, segurar o Alt e também diminuir aqui o tempo de animação. Eu vou diminuir um pouquinho mais. Acho que agora tá bacana. Beleza, corto a camada aqui. Vou trocar o nome para Stroke 01. Beleza, vou deixar ele assim, nesse tamanho mesmo, pra mim tá bom também. Só vou posicionar ele um pouquinho mais pra direita. Vou duplicar. Vou puxar pra cá e vou rotacionar para ele ficar assim. Puxar ele um pouquinho mais pra cá, nessa posição aqui. E vou aumentar também o tamanho dele. Vou puxar ele mais ou menos assim. E também vou aumentar aqui a espessura dele para 15. Vou duplicar esse Stroke 01 que eu criei. Duplico. Puxo ele para cima do 02. E coloco menos 90 no Rotation. Vou centralizar com a composição. E vou puxar ele pra cima. Que ele tá meio compridão, então eu vou baixar e diminuir aqui o tamanho dele. Mais ou menos assim. E vou puxar ele um pouco mais pra cima também. Pode ser assim. Aí aqui ele tá em 10, eu vou deixar ele... Vou deixar ele em 12, vai. 12 de espessura. Eles ainda estão por cima do texto. Eu vou puxar eles para baixo do texto que a gente fez, por cima do splash. Vou deixar esse stroke 3 um pouquinho mais fino, vou deixar ele com 8 de espessura. E vou deixar esse primeiro aqui também
Não, esse daí vai ficar com 10 mesmo. Pro Stroke 4, eu duplico o Stroke 01 de novo, puxo ele pra cima. Vou puxar ele pra esse lado aqui, pro lado esquerdo. E vou rotacionar ele na mão mesmo. Deixar ele mais ou menos aqui. Porque se a gente apenas duplicar o Stroke 02, a direção da animação tá indo para outro lugar. Então a gente tem que duplicar o Stroke 01 mesmo, para a direção tá indo para o lugar correto. A gente posiciona ele aqui, dá para rotacionar um pouquinho mais. Gosto também de usar a régua para me ajudar a posicionar. Puxo ele aqui para cima. Feito isso, tiro a régua, venho no View e tiro também essa guia. E eu fiz as linhas de forma meio irregular, com tamanhos irregulares, com comprimento irregular, tanto que esse Stroke 04 aqui eu vou até puxar ele um pouco mais para alongar ele um pouco mais. Vou também mexer um pouquinho na espessura dele, vou deixar ele com 12 e vou só duplicar ele novamente, o 04, e vou deixar ele em 180, o 05 no caso, né? Centralizo com a composição, vou diminuir um pouquinho aqui o comprimento dele, apertando o G no teclado, e vou puxar ele para fora aqui um pouquinho, para ele começar mais ou menos aqui. E aí a gente tem essa animação já ir rolando. Se a gente quiser, a gente pode também puxar esse Stroke 05 um pouco mais para dentro, né? Para deixar mais irregularzão mesmo. Eu vou até puxar o 02 também um pouco mais para dentro, deixar nessa posição. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com as lines animadas, pré-compor para ficar uma camada menor na nossa composição principal, ou dependendo também da situação, o que eu costumo fazer quando eu adiciono muitos elementos, eu vou dando shine neles e sumindo eles da composição. Mas aqui eu vou fazer uma pré-comp mesmo, vou chamar de Stroke animado, abro essa composição, aqui ele tá se espalhando meio que pela tela mesmo, né? Então não vou mexer no tamanho da comp. Vou vir aqui em 15 frames e eu vou cortar essa camada. Cortar essa comp, na verdade. Volto para nossa comp principal. Vou continuar também aqui reutilizando esses splashes que eu criei. Eu vou duplicar eles de novo. Vou duplicar esse 02. Vou puxar. Inclusive, deixa eu cortar essas camadas que elas estão enormes aqui. Não precisa. Deixa eu abrir elas. E essas duas eu vou cortar aqui. E essa primeira eu vou cortar aqui. Eu vou duplicar esse Splash 3. Vou puxar ele pra cá, pra esse momento aqui. E vou posicionar ele aqui em cima da letrinha. Pra ele dar um splash quando o texto voltar aqui pra cima, né? Quando ele estrudar de novo. Aí aqui, esse splash eu vou diminuir ele no scale mesmo. Vou deixar ele mais ou menos assim. Um pouquinho maior, vou deixar em 80. Vou duplicar ele de novo. Vou puxar até mais ou menos aqui. Dei 7 frames de diferença do primeiro pro segundo aqui. Vou puxar ele pra essa área aqui, nesse quadrado. Vou avançar um pouco pra gente conseguir ver o tamanho dele. E vou também diminuir ele na escala. Eu não vou mexer na animação do size pra não comprometer o timing, né? Porque como a gente vai diminuir muito de tamanho eles, pode causar uma estranheza ali na hora do timing. Já tá ficando bacana. Esse eu vou puxar um frame pra trás e esses dois, selecionando as duas camadas do 4 e do 5, eu vou puxar um pouquinho mais pra trás também um frame. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei. Se vocês quiserem dar uma limpada na composição pra não deixar vários elementos aí aparecendo que você não tá usando, que a animação já tá pronta. No meu caso, eu vou selecionar todos os splashes aqui, vou dar o Shy Guy neles. Vou trancar a camada e vou tirar eles da frente. Porque a animação tá feita ali, eu não vou mexer mais neles agora. Então eu posso só esconder e seguir o que eu tenho que fazer. Vou começar primeiro fazendo a star que a gente tem adicionado. Então eu crio uma comp. Essa comp pode ser 600 por 600 mesmo. 30 frames, vou nomear de star. Vou criar um shape redondo. Vou diminuir aqui a espessura para 5. Deixa 6. Vou chamar de star. Vou diminuir aqui o size, mais ou menos até aqui. Vou no edge e vou adicionar um puckering bloat. Venho aqui nos parâmetros e mexo aqui no amount para menos. Quando eu puxo para menos, ele fica nesse formato de estrela. Vou diminuir um pouco mais aqui o size. E aqui no line join eu vou colocar nesse round, para ele ficar com as pontinhas redondas. Então, temos aqui a nossa estrelinha, agora a gente vai animar
o size dela somente, onde eu vou marcar um keyframe no size, ando 20 frames, marco outro, volto pro primeiro e vou zerar o size. Ando mais 20 frames e copio o primeiro keyframe e colo. Vou dar easy só no keyframe do meio, abro o gráfico e puxo dos dois lados até 100%. A gente vai ter isso. Só que tá muito lento ainda. Vou deixar aqui com 25 frames essa animação. 20. E aí a gente já pode cortar essa camada, essa comp na real, aqui em 25 frames. Dou Ctrl Shift X para cortar. Volto na camada da animação. Deixa eu só botar minha star aqui nas pré-comps. Volto na camada da animação, trago essa star para cá e agora eu vou apenas posicionar ela. Na composição onde eu achar que fica melhor. Que nesse caso vai ser quando o texto volta, tem a ida dele, vai ser na volta dele. Então vai ser mais ou menos para cá, mais ou menos nesse momento aqui. Eu acho que a espessura dela tá um pouco grande. Deixa eu ajustar ela aqui primeiro, vou diminuir só na escala mesmo ela. Ajusto ela aqui no centro, né, do encontro aqui do grid, nesse momento. Deixa ela um pouquinho maior, sim. Puxa ela um pouco pro lado, um pouquinho maior assim, aqui no centro mesmo. Só acho que ela tá um pouquinho grossa. Então eu vou diminuir um pouquinho a espessura dela aqui dentro da comp. Ela tá aqui com 6, eu vou deixar com 4. Volto aqui e tá melhor. Vou adicionar um glow nela e vou deixar o glow radius em 22. Só ajustar aqui, porque eu quero que ela fique bem centralizado com a linha. Bem aqui. Posicionei essa primeira, vou duplicar e puxar aqui para baixo uma segunda star. E vou diminuir aqui a escala dela um pouquinho, tipo mais ou menos assim, para ela ficar menor. E vou ajustar bem também no centro aqui dessa linha. Um pouquinho mais pro lado. Pronto. Lembrando que tem um offset entre essa e essa, então eu já coloco aqui 3 frames de diferença. Posso dar um pouquinho mais, vou puxar mais essa segunda. Deu aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames de diferença. Vou diminuir um, vou deixar 5. 5 frames de offset. Lembrando que a gente também tem duas outras estrelas no lado direito, então eu vou duplicar e vou só puxar aqui para esse lado. Vou deixar uma delas aqui, um pouquinho mais para o lado. E vou também diminuir um pouquinho a escala dela, assim. Dar um offset também, vou puxá-la até mais ou menos aqui. Dei 1, 2, 3, 4, 5 frames de offset. Vou duplicar novamente, puxar ela aqui para baixo. Puxar pra cá. Diminuir novamente um pouquinho a escala. Vou deixar ela aqui em 27. Menorzinha. E vou ajustar ela centralizada como eu fiz com a primeira. Até o Anchor Point tá bem centralizado. Maravilha. E de novo dá aqui 1, 2, 3 frames de offset. Bacana só. Achei que essa estrela aqui tá meio fora demais. Então eu vou puxar ela aqui pra dentro nesse caso. E é isso, temos esse resultado no momento, já tá bem bacana. E agora só falta o último detalhe pra gente finalizar aqui, que são as bolinhas flicando ali na animação. Para fazer essa bolinha, eu vou criar uma composição, vou deixar aqui 600 por 600 mesmo, vou chamar de bolinha, já vou colocar aqui para as minhas pré-comps. Abro ela, vou criar aqui um shape com fio, sem stroke, branco. Crio aqui, chamo de bolinha a camada, vou diminuir aqui a escala um pouquinho, pode ser assim. E agora eu vou animar a escala flicando, que é com scale mesmo, um scale simples. Eu vou colocar aqui então escala, vou colocar em 0. Vou andar aqui 5 frames, colocar a escala em 70, ando mais 5, vou colocar a escala em 20, ando mais 5, vou colocar em 100, mais 5. Em 50, mais 5 em 90, mais 5 em 40, mais 5 em 100 de novo. Aí a gente vai ter essa animação aqui, ela tá extremamente lenta, né? Eu vou selecionar todos os keyframes e segurando o Alt eu vou puxar para diminuir aqui o tempo deles. Já tá mais ou menos da maneira que eu quero. Vou deixar ele só um pouquinho mais lento assim, até 25 frames aqui então de duração.
É isso. Vou cropar essa comp, eu vou deixar com essa duração aqui mesmo, Ctrl X. E agora a gente volta aqui para nossa animação main e a gente vai apenas espalhar essas bolinhas por essa comp. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né, que foi, vou selecionar aqui essas estrelas, essas linhas animadas, vou dar um shy e fiz elas desaparecerem, só para limpar a minha composição. Na verdade, eu vou selecionar elas de novo e vou trancar também, só para não ter o risco de eu ficar clicando nesses elementos sem querer. Então, vou deixar aqui o grid, vou trancar também, o background, stroke animado, vou trancar também, e o texto animado vou trancar também. Esse stroke animado, inclusive, eu posso tirar ele da frente. Aí temos isso, e agora a gente vai trazer a bolinha para cá. Lembrando que a bolinha tem essa duração aqui apenas, né? E ela tá desaparecendo. Eu já vou diminuir a escala dela e posicionar uma delas em algum lugar aqui. Tipo, bem pequena, né? Mais ou menos assim, 9. E vou deixar ela em loop. Então, para isso, eu dou Ctrl Alt T no meu teclado para abrir o Time Remap. Clico com o Alt, seguro o Alt e clico aqui no reloginho do Time Remap para abrir a aba de expressões e vou digitar Loopout. Feito isso, adicionei aqui um Loopout, então. Venho aqui no último keyframe, volto um frame, marco um keyframe, porque vocês veem que quando chega aqui no final ele desaparece, né? Então eu volto, marco um keyframe e excluo o último keyframe para garantir que essa animação vai ser contínua e o elemento não vai desaparecer da tela. Alongo essa camada até o final da composição, que está com 2 segundos e 10 frames, né? E aí a bolinha vai estar ali o tempo inteiro flicando na tela pra gente. E agora, a maneira como vocês vão espalhar essa bolinha fica a critério de vocês. Eu vou espalhar as minhas aqui, sem muita firula, né? Só vou ir reposicionando elas e ajustando a escala. Essa daqui eu vou deixar com 7. Uma coisa que a gente pode fazer também, para ter uma diferença de timing entre elas, para esse flick não ser igual em todas as bolas, é a gente mexer aqui no keyframe do Time Remap. Então, se eu puxar para cá, essa duração aqui vai ser menor. Se eu puxar mais para frente, a duração da outra camada vai ser maior. Então, é interessante a gente mexer para ter essa diferença aí de timing entre uma bolinha e outra. Então, eu vou fazendo isso por toda a minha composição até chegar ali numa quantidade que eu acho que tá ok, que preenche de certa maneira a tela. Sempre lembrando então, mexendo no Time Remap e no Scale para dar a diferença de tamanho e de timing do flick das bolinhas. Feito isso, bolinhas espalhadas aqui, duplicadas com sucesso, eu só vou pegar todas essas bolinhas e passar para baixo da camada do texto. Fiz isso. Vou bloquear todas, vou fechar aqui essas composições de star que eu não preciso mais. Só antes da gente finalizar, eu vou passar um reflexo nesse texto, que é o último detalhe que falta antes da gente encerrar aqui o tutorial. Então eu vou criar um shape com fio mesmo, vou escolher uma outra cor para esse fio. Vou por enquanto colocar esse verde aqui, eu vou criar esse shape no formato que eu quero esse reflexo passando. Criar ele aqui. Eu gosto, vou renomear inclusive aqui a camada para reflexo. Eu gosto, inclusive, às vezes, de desenhar um reflexo diferente, de fazer esse reflexo chapado e, em seguida, um outro shapezinho aqui. Eu venho nesse shape 01, duplico, puxo ele pro lado e mexo aqui no tamanho dele. Aí eu coloco ele bem fininho assim. Eu acho que dá um detalhe bacana, diferente. Fiz isso. Eu vou colocar um Blend Mode aqui, vou botar Multiply, mas essa cor não tá boa. Então, vamos trocar, né? Algo mais nesse sentido aqui. Algo mais pro verde mesmo, que tá meio azul. Algo mais nessa tonalidade. Vou deixar esse azul aqui mesmo, um pouquinho mais claro. Pronto. Aí a gente vai fazer uma máscara, né? Pra esse reflexo só ficar no texto. Só passar nesse texto. A gente usa o TrackMate. Vai parentear o TrackMate do reflexo no texto. E vai ligar a camada do texto assim. Esse reflexo só aparece onde tem texto. Aí pra gente animar ele é tranquilíssimo, né? Puxa ele aqui pra esse lado, pro canto direito. Marca um keyframe de position. Anda 20 frames. Que nesse caso eu vou andar 30 frames e puxo ele até o outro lado. Dou o Easy nos 2 keyframes e ajusto aqui as curvas no gráfico. 71, 72, 75 de um lado, 70, 80 de outro lado. Obviamente ele está posicionado no lugar totalmente errado, né? Então a gente vai ajustar isso agora. Quero que ele fique mais ou menos para cá, nesse momento, quando as letras voltam.
Eu acho que ainda tá rápido, então eu vou dar mais um espaçamento entre os keyframes aqui, abrindo a camada toda. Tem que só ajustar, puxar esse keyframe um pouquinho pra trás, porque ele vazou da tela ali, né? Puxar ele aqui, que essa pontinha ficou pra fora. Pronto. Tá no final da composição. Vamos voltar. Vou dar uma mexida na curva porque eu ainda acho que ele tá um pouco rápido, então eu vou tirar um pouco de influência de ambos os lados. Vou deixar mais ou menos assim. 70 de um lado e desse lado aqui tá 68. Vai, vamos ver como vai ficar. Eu já achei que ficou melhor. Não ficou tão corrido, né? Bom, feito isso, então, agora a gente vai pegar essa Anima Main, essa composição que a gente tem aqui, vai pré-compor ela. Vou renomear essa comp para Final Anima. Vou puxar essa Anima Main para as pré-comps. E agora aqui nessa Final Anima, a gente vai aumentar o tempo dela para 15 segundos da composição, né? Abrir aqui os settings da comp. Então a gente aumenta ela para 15 segundos e a gente vai duplicar esse loop que a gente criou aqui e vai puxar até completar uma quantidade bacana. Eu acho que até aqui já tá bom para um loop. A gente puxa aqui até o final a nossa régua, fecha a composição e cropa a comp. Temos aí o nosso loop feito. Maravilha. Vamos ver se lá no final deu certo, funcionou. E aí, só para dar um toque final também, se vocês quiserem adicionar uma textura ou alguma coisa. Geralmente eu gosto de adicionar um posterize time. Crio aqui um adjustment layer, renomeio para time e adiciono um posterize. Eu gosto de colocar geralmente entre 20 e 18 frames. Lembrando que a nossa composição aqui, ela tá em 30 frames por segundo, né? Então eu vou baixar essa daqui para 20 frames por segundo no posterize, tá? Pra dar essa sensação mais estilizada pra nossa animação, né? Eu acho que dá um charme diferente pra animação, dependendo da situação, ela não tá tão fluida. Obviamente a gente faz a animação em 30 frames pra ter uma fluidez sim, mas aí na hora de finalizar numa comp master, a gente adiciona um posterize pra dar também uma estilizada, se achar que convém. E pra finalizar eu também adicionei um noise. Nesse caso não é um noise HLS, é um noise mesmo, porque eu quero que ele fique com um ruído, né? Então eu vou colocar aqui 10 de noise e ele fica animado, ele fica flicando, né? Eu acho que dá um charme a mais aí. E dependendo da animação que a gente usa, tem uma aplicabilidade melhor do que o noise parado. E é isso, a gente fez aqui uma animação de texto com extrude usando o repeater, sem a necessidade de transformar as camadas em 3D e pesar o nosso projeto. E também, a partir desse texto, criou essas animações que estilizaram bastante e deram toda uma nova dinâmica para a animação principal que a gente criou do texto. Então é isso, espero que tenham gostado do tutorial de hoje e do resultado que a gente teve. Caso façam o tutorial, me marquem o layer, deixem feedbacks e sugestões para novos tutoriais também. Até a próxima!